Você acha que está perdido, mas e se o problema não for falta de caminho? Neste vídeo, mostramos porque a sensação de estar perdido nasce da falta de estrutura interna e como o excesso de informação e a ausência de coerência impedem a construção da direção. Porque direção não se encontra, se constrói. Vocês aprenderam a descrever o próprio estado como estar perdido, como se a sensação de não saber para onde ir fosse um problema de falta de caminho. Mas o que raramente é observado é que essa sensação não nasce da ausência de opções, nasce da ausência de estrutura interna capaz de organizar essas opções em uma direção coerente. E quando essa estrutura não existe, qualquer caminho parece possível, mas nenhum se sustenta por tempo suficiente para se tornar trajetória. E é exatamente por isso que muitos de vocês acumulam informação, acessam conteúdos, exploram possibilidades e ainda assim permanecem com a sensação de estagnação. Porque, embora exista movimento no nível externo, não existe organização no nível interno, o que faz com que cada nova tentativa de avanço se desconecte da anterior, impedindo a formação de um vetor contínuo. Vocês não estão perdidos, estão desorganizados. E essa diferença muda tudo, embora quase ninguém pare para observar. Porque quando alguém está realmente perdido, não existe referência alguma, mas no caso de vocês, o que existe é excesso de referência, excesso de estímulo, excesso de direção possível. E ao invés disso gerar clareza, gera dispersão, porque sem uma estrutura interna capaz de filtrar e organizar, toda a informação se torna ruído. E ruído não constrói direção, ele fragmenta a direção, o que é bem pior. Porque essa fragmentação cria um comportamento muito específico onde vocês tentam avançar sem base, tomando decisões rápidas, iniciando caminhos sem sustentação e ajustando constantemente a rota sem entender que o problema não está no caminho escolhido, mas na ausência de coerência entre as escolhas. E sem coerência não existe continuidade. Sem continuidade não existe direção. Porque direção não é algo que você encontra pronto no mundo. Tipo uma oportunidade específica, um caminho ideal esperando para ser descoberto. Direção é algo que se constrói a partir da repetição consciente de decisões alinhadas, onde cada escolha reforça o mesmo vetor, e esse vetor, ao longo do tempo, se torna estável o suficiente para sustentar avanço. Mas isso exige algo que a maioria evita, né? Exige parar de reagir ao excesso de estímulo, exige reduzir a quantidade de caminhos considerados, exige aceitar que direção não surge da soma de possibilidades, mas da organização de poucas escolhas coerentes. E no início, isso é contraintuitivo, porque o ambiente em que vocês estão inseridos valoriza a velocidade, a adaptação, acesso constante a novas informações. O que cria a sensação de que quanto mais você consome, mais próximo está de encontrar seu caminho, quanto na prática o excesso de informação sem estrutura só aumenta a desorganização. Presta atenção, porque é aqui que muitos começam a se confundir ainda mais, porque passam a acreditar que precisam de mais conteúdo, mais referência, mais aprendizado, mais cursos, quando na verdade o que falta não é informação, é organizar. É organização, porque sem a organização, qualquer tentativa de avançar vai se tornar instável. Não tem base sustentando. E aqui no liceu a gente vê isso o tempo todo. Pessoas que sabem muito, que já estudaram, já tentaram, já iniciaram em diferentes caminhos, mas que não conseguem consolidar nada em uma direção clara porque continuam operando sem um sistema interno que conecte essa experiência em uma narrativa coerente. E sem narrativa não existe trajetória, existe apenas movimento. E aí a questão deixa de ser como encontrar meu caminho e passa a ser outra, muito mais precisa. Como estruturar internamente um sistema capaz de sustentar uma direção ao longo do tempo. Porque quando essa estrutura começa a existir, a sensação de estar perdido desaparece. Não porque o mundo ficou mais simples, mas porque você se tornou capaz de organizar o que antes era disperso.
Até a Cabala fala disso, os corvos da dispersão. E é exatamente nesse ponto que a maioria percebe que nunca esteve realmente perdida, apenas desorganizada. E se isso ainda não está claro na sua trajetória, talvez não seja mais sobre buscar o próximo caminho, mas sobre construir a base que permite que qualquer caminho se torne direção. Porque direção não se encontra, direção se constrói com consciência. E é exatamente nesse nível que nós atuamos, organizando estrutura, clareza e vetor para que a sua trajetória deixe de ser tentativa e passe a ser construção. Você não está perdido, só está sem direção real.